parte da igreja já conhece o pastor Maurício e eu quero aqui à frente agradecê-lo, porque ele é pastor na igreja em Madureira, antigão, mas ele abre mão de estar lá no domingo, abriu mão, de estar lá, e quando a gente fez o convite, ele prontamente nos atendeu. É porque ele tem um carinho muito grande por nós, certo, irmãos? Amém? Se não tivesse, teria dificuldade de nos atender, e eu sei que ele tem muitos compromissos e responsabilidade. Mas queremos te agradecer, pastor Maurício. Tá bom? Estenda as suas mãos para cá, irmãos. Deus, muito obrigado pela vida do teu servo. Com certeza o Senhor já tem colocado uma palavra no coração dele. E que seja tudo isso para a edificação da nossa vida, para a edificação da igreja aqui nesse lugar. Para que o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração tudo o que precisamos, ou aquilo que precisamos ouvir nesta noite, Senhor. Fala conosco, Senhor. Deus, tu estás nesse lugar, Senhor. E nós te louvamos, Pai, por tudo que aqui tem acontecido. Te bendizemos e te agradecemos, e a ti toda a honra, glória e adoração. Nós te bendizemos, que a tua glória continue enchendo esse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz, amém? Olha, irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Nós temos vivido dias tão sufocantes, né? E até mesmo na comunidade onde a gente congrega, a gente não consegue abrir o nosso coração assim, com tanta intensidade como foi aqui hoje. Eu pensei até que eu já ia partir aqui nessa noite. Quem teve essa sensação também de sentir, viu? Então não só foi eu, não. Porque quando a gente diz assim, e entrará o Rei da Glória está conosco, irmão. E é tão terrível esse lugar quando o Rei da Glória está, não é verdade? As nossas misérias todas faz a gente sentir uma vergonha tão grande, né? E aí, eu queria conversar com vocês justamente sobre isso. Mas antes disso, dá uma olhada para a direita e para a esquerda, na frente, atrás. Tem uma pessoa muito especial aí, perto de você, que foi salvo por Jesus, igualzinho a você. Aí você fala para ele, meu irmão, que bom que você está firme, você está aqui hoje com a gente. Isso. Fala mesmo com carinho, com muita vontade, sabe? Porque, principalmente nesse mês de Setembro Amarelo, eu almocei alguns dias com uma pessoa e ele não falou nada para mim. De repente, se jogou do 18º andar. Eu fiquei tão sem chão, porque a gente fica acostumado tanto a brincar, a se alegrar com a pessoa e não fazer uma leitura rapidinha assim, pelo menos da sua face, para saber como é que ela está, perguntar a ela, como é que você está? E, pasme, o número de cristãos que suicidam é muito grande também, tá? Mas isso, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar uma prevenção contra isso, contra um suicídio espiritual. Abra sua Bíblia, por gentileza, mesmo assentados. Eu pedi à nossa irmã, como é seu nome? Ana? É Ana, né? Ana, muito obrigado, tá? Eu vi uma linguagem, uma versão que me chamou muito a atenção, é ARA, é Almeida Revista Atualizada. Então nós vamos ler Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Olha que coisa, e aí a gente quer conversar com vocês sobre essa recomendação do apóstolo São Paulo à igreja da Galácia, tá? Aos Gálatas. Eu queria que você guardasse isso no seu coração, tá bom? Amém? Então, diz assim,
o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Vou ler novamente. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Feche seus olhos, por gentileza, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa reunião. Muito obrigado por esse dia. Esse dia já estava marcado de estarmos juntos. Esse dia o Senhor tem marcado com a sua bondade e misericórdia. E eu quero, nessa hora, declarar em alto e em bom som que eu estou e sou plenamente dependente do Senhor para tudo. Tu és a videira verdadeira, nós somos as varas. Sem o Senhor eu não posso fazer absolutamente nada. Na verdade, não sou nem eu que faço nada. É o Senhor que opera tudo em todos. Então, meu Pai, eu quero te pedir que, em nome de Jesus, nessa ambiência familiar em que o Senhor está aqui, quero reverenciar junto com os meus irmãos a tua majestade. E está debaixo do teu senhorio, Espírito Santo de Deus, atue de maneira maravilhosa em nosso meio nessa noite. Nós oramos e te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, irmãos, bem forte? Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, isso aconteceu por volta do ano 58 depois de Cristo. Essa recomendação do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. A Galácia eram várias províncias, né, juntas. E aí, Paulo, na primeira viagem missionária junto com Barnabé, no ano 47, ele fundou a igreja da Galácia. E Paulo sofreu alguns problemas. Dentre esses problemas, foi que ele se deparou com alguns mestres judaizantes, né, mestres judaicos, cristãos, que agora os recém-convertidos ao cristianismo teriam que passar pelaquela sabatina, como os judeus fazem, que é a circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão era um sinal, uma aliança, que é entre Deus e o seu povo, Israel, um mandamento divino que ao 8º dia, todo filho homem, ao 8º dia, né, utilizava-se uma pedra e fazia uma pequena incisão no órgão masculino. Então isso ficou marcado como uma aliança, como um sinal do povo escolhido, a sua obediência a Deus. E era realizado, como eu havia dito, ao 8º dia do nascimento das crianças. Paulo, quando chegou, então, ele se posicionou de uma maneira maravilhosa e ele disse o seguinte: gente, espera aí, não é nem a circuncisão ou a incircuncisão maior do que Cristo. A gente precisa entender aqui que a recomendação do apóstolo São Paulo no ano de 58 perdura até hoje para nós. Por quê? Romanos capítulo 15, versículo 4 diz assim: tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Porque pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. A gente tem que sempre esperar e ter esperança em Deus de que as coisas não serão potencializadas pelo lado da religiosidade, pelos ritos, pelas indumentárias, pela liturgia. Não. Paulo, desde o início da igreja, da fundação com Barnabé, ele estava preocupado em que os irmãos não ficassem, digamos, atrofiados, desculpe a expressão, do propósito original
das coisas. E aí, nós chegamos à conclusão de que o que era mais importante para a igreja da Galácia estar potencializando? Não simplesmente a circuncisão. Todo mundo que chegar agora tem que fazer isso. Imagine eu, com 66 anos de idade, vou fazer 67, aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmão. Eu estou vivo, aleluia. Chego agora, se fosse, tinha que passar pela circuncisão. Até é estranho, né? Pois é, Paulo não estava vendo religiosidade, até porque cristianismo não é religião. Cristianismo é um estilo de vida em Cristo Jesus. E por que fomos chamados de cristãos? Fomos chamados no passado de chacota e pegou, porque não era cristão. Se você for estudar a história do cristianismo, cristão significa seguidor de Cristo, cristianos ou pequeno Cristo. Porque as autoridades romanas não tinham os nossos irmãos como cristãos, não. A palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que pela primeira vez os discípulos em Antioquia foram chamados cristãos. Porque eram o quê? Seguidores do caminho. Esse apelido pegou. Chacota de um lado, mas honra de outro. Diz para o teu irmão assim, você é cristão, é uma honra. Mas fala bem forte mesmo. Fala, enche o peito de ar e diz assim, você é cristão, salvo por Jesus. Seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Coisa linda, né? A nossa alegria não é porque o capiroto vai embora, não. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Propriedade exclusiva, peculiar de Deus. Isso não é pouca coisa, não. Eu estou conversando com vocês aqui uma coisa que eu posso até rir, brincar, mas isso é muito sério, cara. A gente vê uma banalização nesse negócio muito grande. A gente vê uma falta de compreensão. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Lucas 11, 33 diz assim, olhai, vigiai e orai, porque a gente não sabe quando Jesus virá nos buscar. Nem o Filho sabe, mas o Pai, nem o Filho, nem os anjos. Vai chegar uma hora que o Pai vai dizer, vai lá buscar a noiva. E a noiva você, eu, todos os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Você não é pouca coisa. Se fosse, não era tentado todo dia pelo seu eu, pelo sistema mundo e pelo Satanás. Por isso que você não é fraco, não é qualquer coisinha, não. Dentro dessa carcaça aqui de 74 quilos, 1,72 m, 66 anos, tem uma alma. A minha alma vale mais do que o mundo inteiro. A sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Então Paulo, no início dessa igreja da Galácia, ele estava preocupadérrimo em mostrar para eles que não potencializem ritos, mas sim a graça. Graça, favor e merecido. 1 João 4,19 diz assim, nós o amamos porque foi ele que nos amou primeiro. Você não tinha condições, menino. Menino foi bom agora, né? Você não tinha condições, você era improvável. Candidato improvável como eu. Improvável, Ana. Para sermos salvos. Não foi você que escolheu o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não foi você, Ana, que me escolheu. Jesus falando. Mas eu que te escolhi para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Irmãos, quando eu paro para pensar que privilégio é ser cristão e que coisa maravilhosa a preocupação do apóstolo Paulo com essa igreja para começar certo e terminar certo, irmão.
até o final. Então, não fica potencializando coisas. Hoje, a gente fica potencializando coach, a gente fica potencializando, faz assim, faz assado, faz nada. Romanos 8:1. Portanto, meus amados irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. É que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Levanta a mão. Então não fica preocupado com indumentária, liturgia, com circuncisão, nem com incircuncisão. Ela não é maior do que Cristo. Cristo é o Senhor e o Salvador da nossa vida, irmãos. E aí, Paulo estava muito preocupado com isso, porque ele se posicionou para que a justificação da salvação deles não fosse por causa de uma incisão, nada disso. Guardar a lei mosaica, aquelas coisas todas. Não. Não é isso. Potencializar a graça de Deus todos os dias na nossa vida. E aí eu quero dividir esse versículo. Primeiro eu estou dando uma introdução do histórico da igreja da Galácia, para vocês verem que eles têm uma semelhança muito grande com a gente até hoje. O capítulo 3 de Gálatas, Paulo já começa a dizer, porque a igreja foi fundada em 47. 58 ele deu essa recomendação, olha só. De 47 para 58, o povo mudou, cara. A gente muda e muitas das vezes não muda para melhor. Por quê? Quando Paulo começou em Gálatas capítulo 3, versículo 1, ele dizia assim: ó insensato Gálatas. Ou seja, insensatez. Se você for ver a definição de insensatez, é pessoa ou ato que carece de um bom senso, de uma razão ou de uma prudência. Era isso que ele estava querendo dizer no ano 58 depois de Cristo. E por que nós escolhemos, pela direção de Deus, esse versículo 4 do capítulo 1? Porque é uma saudação. E dentre a saudação ele deixou bem claro, mais uma vez, o seguinte: irmãos da Galácia. Você vê que vai evoluindo, né? Vai evoluindo a vida dos irmãos da Galácia, não para melhor, para pior. Gálatas 5:7, eu estou adiantando um pouquinho para a gente poder voltar aqui para as três coisas que eu quero falar nessa noite, porque a tônica da mensagem é: Deus quer te desarraigar desse mundo perverso. Fala para o teu irmão: Deus quer te desarraigar desse mundo perverso. Só para você ter ideia, a palavra desarraigar, a definição dela é arrancar com força, tirar logo dali, daquela situação, daquele estado. É isso a proposta do Espírito Santo para nós, para mim e para você aqui nessa noite. A última pessoa lá atrás, está me ouvindo bem? Isso, o que eu falei? Deus quer te desarraigar. Ok? Amém? Faz assim para mim. A última pessoa lá, de blusa verde aí. Isso. Igreja boa, o som vai até lá. Madureira é muito ruim de som. Eu fico copiando uma porção de coisa. Por isso que eu venho aqui no quilômetro 42, o maior olheiro santo. Olheiro gospel. Fico só olhando. Copiando o que é bom, né? Claro. Muito bem. Você está entendendo até aqui? Sim ou não? Gálatas 5:7 diz que eles estavam caminhando. Aí ele fala assim: peraí, vocês estavam caminhando muito bem. Quem foi que convenceu vocês? Olha lá, quem foi que vos impediu de continuar a obedecer à verdade? A verdade era que
Os da Galácia deveriam de potencializar a graça. Era serem gratos todos os dias por causa da graça. E não por causa de um corte num órgão masculino. Circuncisão. Não. Não era isso. A gente se prende a coisinhas. A gente se prende a detalhes. A gente se prende a microfone, púlpito. Se a obra maior da igreja é fora dessas paredes, é o vizinho do outro lado, não é microfone, não é púlpito, é dentro do BRT, é dentro do ônibus, é dentro do trem, é no setor de trabalho, às vezes até calado. É uma verdade. Porque você sabe que a graça de Deus está em você. Colossenses 1:27 diz o seguinte: Cristo em vós, esperança da glória. Olha, já me chamaram de bobo, velho maluco, idoso. Já me chamaram de velho, mas eu sou idoso ainda. Porque eu ando de skate, eu ando de moto, eu faço uma porção de coisa. Não é que eu seja, como é que se fala? Ah, meu Deus, fugiu agora a palavra. Hã? Moderninho, né? Olha lá, caraca, metida besta, mané. Eles falam assim mesmo. Eles não sabem que eu estou ali de propósito por causa de Colossenses 1:27. Eles não sabem que Romanos 8:19 diz assim: há uma ardente expectativa da criatura aguardando a manifestação dos filhos. É lógico que eu não vou entrar dentro de um bordel, não vou entrar num lugar onde Deus não me mandou entrar e aonde eu não tenha condições de estar e ficar lá. Eu vou aonde o meu Senhor, o meu dono me mandar. E se Ele me mandar, eu vou. Amém? Eu vou porque Ele vai estar comigo. Atos 1:8 diz que descerá, vocês vão ser revestidos do poder, né? Atos 1:8, que vocês serão minhas testemunhas. Eis que estou convosco todos os dias. Então, a preocupação do apóstolo Paulo, e eu quero agora então desenvolver a mensagem nos 3 pontos maravilhosos de um único versículo que saltou aos meus olhos, que me deixou assim, meu Deus, que coisa! Até hoje é tão atualizadíssima isso, até hoje. 19:31, é isso, né? A hora? É isso mesmo? Ah, tá. Chique. Eu não estou acostumado com isso não, irmão. Mas eu vou terminar no horário, tá? Para a gente orar. Então, o que acontece? Paulo estava muito preocupado que essa igreja começasse, mas não começasse com coisas. Com coisas. Às vezes a gente tem coisas e a coisa nos tem. E aí nos codificamos. E aí nós esquecemos do valor maior, que é a graça, a bondade. Você já pensou? Se Deus desligar o disjuntor, ninguém mais liga, irmão. Se Ele tirar a tomada da sua vida, já era. É uma verdade. E tem gente aí pedindo para morrer todo dia. Igual domingo passado eu fui levar uma ceia para um pastor, e quando chegou lá, toda vez que eu vou levar a ceia, ele, pastor Maurício, já estou me preparando para morrer. Aleluia. Eu quero que o senhor faça a cerimônia. Eu falei, ai meu Deus. Eu quero que o senhor faça a cerimônia. Eu já está tudo preparado aqui, eu quero ser queimado. E eu falei, queima Jesus. Eu querendo viver, o miserável querendo morrer o tempo todo. Eu falei, meu Deus, esse homem não sabe o que é graça. Não, porque... Eu falei, irmão, antes de ministrar a Santa Ceia para ele, eu falei, varão, amado, por que você quer morrer tanto assim? Não, porque eu falo como o apóstolo Paulo. Aí eu olhei aquilo e falei assim, o senhor é o apóstolo Paulo? Paulo teve mulher, filho, nora, genro, neto? Não. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, o senhor ouviu alguma voz mesmo, o senhor falando, prepara, Maurício. Está na hora. Ai, meu Deus.
Aqui hoje, adorando o peito, parece que ia explodir. Eu pensei, Jesus, estou muito longe, eu moro em Madureira. Não deixa eu ir essa noite, não. Eu sei que dentro da tua casa, junto dos meus irmãos, mas ainda dá para queimar lenha ainda, Senhor. Tem alguma coisa para fazer ainda, tem misericórdia. Você não percebeu que eu estava com a mão no peito toda hora, não? Faltou ar. De tamanha glória. Imagina o que Isaías viu lá na hora, né? Ai de mim que vou perecendo, ou seja, eu vou morrer. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele pensou, morri. E o homem querendo morrer. Eu falei, irmão, o senhor já recebeu essa recomendação mesmo para morrer? Não. Ah, varão, peraí. Não interessa se o senhor tem 84 anos, fica de pé aí. Aí ele levantou, pegou o violão, começou a louvar, dá para queimar lenha ainda, 84 anos, dá para levar, dá para queimar lenha, dá para pregar a palavra ainda, dá para, abre a mão, dá para teclar ali pelo WhatsApp, pelo Instagram, dá para evangelizar. Ô, meu irmão, que isso? Deus quer que a gente viva abundância de dias. Houve pessoas no passado que dormiu no Senhor, mas fartos de dia. Por quê? Porque cumpriu o que Deus estabeleceu para ele e através dele. E Deus estava querendo estabelecer um propósito maravilhoso na igreja da Galácia. Como está querendo e sempre de olho em você. Ele pode fazer tudo sozinho, meu amado. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 6. Ou capítulo 9, versículo 6. Quando ele disse assim, aquela multidão estava acompanhando a Jesus e os discípulos, já era tarde, e aí os discípulos falaram assim, Senhor, já é tarde, espere essa multidão. E Jesus falou assim, não, manda eles assentarem e dá-lhe voz de comer. O versículo 6, ele fala assim, que aí Filipe e André começaram, 200 dinheiro de pão, mas o que é isso para tantos? Ah, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas, o versículo 6 diz que Jesus falou isso, mas ele bem sabia o que deveria fazer. Ele sabe, ele pode, mas ele conta com você, meu irmão. Não fica preso a bobagem, não, que tem coisa grande por aí. Bate no ombro dele, no ombro dela, diga, tem coisa grande por aí. E você está inserido nesse projeto maravilhoso, como estava a igreja da Galácia. Desculpa, eu estou começando a me empolgar, já estou sentindo um calor ferrado. Mas eu vou concluir, tá? Tenha calma. O que aconteceu? Ele falou assim, na saudação. Olha, e ele... Bota o versículo de novo, Ana, por gentileza. Isso, 1:4, para a gente concluir falando sobre essas 3 partes do versículo e eu concluo e a gente ora, tá bom? Olha lá. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Deus se entregou por nós, irmãos. A gente deve lembrar, lá em Mateus capítulo 16, versículo 21, o Senhor está lá dizendo assim, e começou Jesus a ensinar que deveria ir para Roma e ser entregue aos anciãos, ou seja, de propósito. Ele já sabia o propósito dele, independente da traição de Judas. Se Judas voltasse e pedisse perdão, seria perdoado, porque não eram as moedas, não era a incoerência, a insensatez de Judas. A vida de Jesus foi destinada à cruz. Se ele não passasse pela cruz, não iríamos ressuscitar com ele, porque ele venceu a morte e no 3º dia ele ressuscitou. Pode dar um glória a Deus aí, irmão? Ele ressuscitou e você também com ele. Aleluia! É isso. A gente não pode ficar perdendo tempo com bobagem, não. Então, a declaração que ele se entregou, então, desde então, ele começou a ensinar, Mateus 16, 21, que era necessário ele ir, porque se ele não fosse, nada do que a gente desfruta hoje iríamos desfrutar. E tem mais, convinha que ele fosse assunto aos céus, mas viria outro Consolador. O Espírito Santo de Deus mora em você.
Por isso que o problema da Galácia, a solução era Gálatas 5,16. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a gente não entende isso. Gálatas 5,13, o mesmo livro de Gálatas 5,13 diz assim: meus irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião o quê? À carne. Mas antes servir uns aos outros. Você está aqui nesse lugar para servir a Deus no outro. Você está aqui para adorar a Deus e para servir a Ele no outro. Não existe felicidade na vida fútil. Vou falar uma frase aqui em inglês, só sei isso, tá? Be happy, be useful. Ui, gastei agora, né? Só isso que eu sei, tá? Decorei mais de um mês. Be happy, be useful. Ou seja, seja útil, seja feliz. Ou seja feliz, seja útil. Abraça o seu irmão e diga: seja feliz sendo útil. Ai, meu Deus, falta 20 minutos, mas eu vou correr e vou encerrar na hora certa, tá? Peito parece que vai explodir, Marco. Sou mais criança não, irmão. Mas eu quero perguntar, você está entendendo o que eu estou falando? Isso. Segundo, quando ele entendeu que a igreja não estava entendendo o que ele estava falando, ele falou assim: irmãos, espera aí, Jesus se entregou por vocês, rapaz. Por mim, por nós. Se ele se entregou, o que significa que ele se despojou de toda a sua glória, não é? Habitou entre nós. Nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Isso é pouca coisa, irmãos? Não, Evangelho de João, capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 9 e 10, que diz assim: ele veio para os seus não, né, o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é propriedade de Deus. E aí, qual é a preocupação do Senhor, por intermédio de Paulo, falando à igreja da Galácia, repetindo para o Maurício e repetindo para a igreja do quilômetro 42. Ele se entregou, pode colocar o Gálatas 1:4 de novo? Já está, né? Eita, Ana, puxa vida, aleluia. Então, olha lá. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para te perdoar, para te justificar, para te salvar. E colocou sobre nós um privilégio que é o ministério da reconciliação. Deus reconciliou-nos com Ele na pessoa de Jesus Cristo. Ele fez isso. E estava fazendo com a igreja da Galácia, segunda parte do versículo, para nos desarraigar deste mundo perverso. E aí, desarraigar, como eu havia dito anteriormente, que é arrancar com força. Porque tem horas na nossa vida que a gente sabe que não deve falar, sabe que não deve fazer, sabe que não deve pensar, sabe que não deve estar. E alguém usado por Deus fala, mas a gente fica meio que ainda aqui em dúvida. Lembra lá em Gênesis 19, se não me falha a memória, 16 e 17, quando Deus enviou anjos para Sodoma e Gomorra para resgatar Ló e a família dele, lembra? Vê se é isso mesmo. Olha lá, como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e sua mulher e suas 2 filhas,
sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Isso sabe por causa de quê? Porque Ló deu uma titubeada, irmão. Se bobeasse, ele ia ainda ficar olhando para trás, enraizado, enraigado, em Sodoma, em Gomorra, porque tudo começou já errado. A vida de Ló começou num erro. Depois que ele se afastou do homem de Deus. Meu irmão, aprenda com Ló uma coisa. Se Deus prometeu para Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas, se quem abençoasse seria abençoado, quem seria amaldiçoado, Ló agora anda com ele. Qual foi o problema de Ló? Prosperidade e desencontro entre os pastores só. Se ele fosse uma pessoa que pensasse, ser cristão é pensar, irmão, não é massa de manobra. Pensa. Se eu estou junto do pastor Marcos Silvestre, a coisa está fluindo para ele, eu estou do lado igual sombra, prosperando, eu vou querer largar da mão desse homem nada, mané. Mané aí, calma, tá, irmão? Jesus, não se escandaliza comigo não, tá, gente? Vocês vão perder tempo. O cara está prosperando, ovelha, cabra, camelo, arrodo, tudo cheio, tudo aleluia. Aí os pastores dele ficaram cheios de neura lá, era só chamar o Marcos Silvestre, lá só, pastor, pô, tá ruim para me resolver essa parada aí, dá para o senhor ir lá? Marca um gabinete com ele lá, toma um café com ele que tá ruim, mas não. O cara se afasta. Esquece da graça. Ih, neném, será que eu assustei ele? Então, assim, esquece da graça, esquece das benécias, esquece da bondade e vai por um caminho difícil, humano, natural. Briguinhas, nhenhenhê. Sabe, a gente sai de igreja hoje, pula de igreja para o outro, mimizentos miseráveis. Deus querendo operar naquele lugar, e você está naquele lugar, também recebe a bênção de Deus, mas tu sai dali, vai para lá, chega lá, leva um tempão, aí às vezes não tem coragem de voltar. E aí sabe o que Ló fez? Ele olhou aquela campinazinha assim, verdinha. E Abraão sabia o que era graça, né? Sabia o que era bondade. Sabia o que era prosperidade. Primeiro é espiritual, materializa-se. Sabia o que é estar debaixo da bênção de Deus. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. O bobinho foi por vista, olhou, depois chegou no final, Deus tão misericordioso ainda com ele, ainda foi lá e enviou aqueles anjos, né? E aquele negócio todo, ele ainda ficou ainda meio que... o Senhor pegou na mão dele assim, bora, Maria, vamos embora, rapaz. Não olha para trás, rapaz. Fala para o teu irmão aí, não olha para trás. Estava enraizado, né, cara? Estava enraizado e tinha que ser arrancado à força. Sai! Irmãos, quando eu dei baixa do exército, 13 de janeiro de 84. Chorei, fiquei com febre e tudo, porque o exército para mim, sargento do exército era um negócio, ai meu Deus, parecia que eu ia morrer. Eu vou morrer. Eu não aguentava passar na Vila Militar, que eu vou morrer. Depois de Deus abriu tantas portas para mim, que eu ganhei muito mais do que um segundo sargento. E Deus me fez prosperar, que hoje eu ganho mais do que um subtenente. Todos da minha turma são um subtenente só. Eu ganho mais do que um subtenente, porque eu já tive caminhão, eu já fui tanta coisa, eu tive até cabelo na época. Mas Deus... Ai, meu Deus, deixa eu beber água.
Eu tô rindo, mas a vara tá comendo no seu lombo, tá ou não tá? Ah, tá. É bom assim. Eu tenho 2 filhos. A cintada come assim lá em casa. Ele, ui, ui. Então, o que que Deus está falando para a gente nessa noite, para a gente encerrar? Que Ele quer nos desarraigar, pelo menos de 3 coisas básicas que estão aí aos nossos olhos e que a gente pensa que nada, não, eu sou de Deus. Primeiro, do mundo perverso. Não é o planeta Terra, e sim um sistema. Não é subsistência. Não são a matéria. Não, é o que está por trás desse negócio. É o que está por trás desse negócio que vai gerando e a gente se torna fruto do meio. 1 João, capítulo 2, versículo, se não me falha a memória, 17, diz assim: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Sempre aqui, casado. Sempre aqui, membro. Sempre aqui, pessoa fiel, justo, honesto, verdadeiro, e permanece com teu nome escrito no livro da vida. O mundo passa. Tudo passa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não é? Com essa forma. Romanos capítulo 2, 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo ou século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo está aí. As coisas do mundo são ruins? É nada, mentiroso. É nada. Não é não. Mas é traiçoeira. Leva a gente sorrateiramente para o inferno. Mateus 6, 21 diz assim: onde está o seu tesouro, aí está o teu. Como é que a gente sabe disso? É quando a gente gasta tempo, dinheiro. Onde está o seu tesouro, aí está o teu coração. Provérbios 4, 23 diz assim: de tudo o que você deve guardar, guarda o quê? Teu coração, porque dele procede a saída da vida. A gente está aqui, agora entra aonde? Entra pelo que eu vejo, entra pelo que eu ouço. Eu vejo, eu penso, eu sinto, eu me comporto. Daqui a pouco não há diferença nenhuma entre nós e o que não serve, porque é tudo farinha do mesmo saco. E você acha mesmo que a diferença está na roupa? Não, no outro dia eu quebrei a cara. Calçadão de Madureira, vi um cara de terno e gravata com uma agenda preta assim, eu passei por ele: a paz do Senhor, varão. Ele olhou para minha cara: qual é, irmão? Não era um menino que trabalha nessas áreas de informática com agenda preta. Eu achei que a indumentária era de vaso. Não era. Já passou por isso alguma vez? Que você chega no lugar e... Agora até que não, até que as pessoas mais de uns tempos para cá, elas estão mais... Né? Você fala paz, tem gente até da Corimba, a paz. A paz, claro. A paz fica em mim, né? Então, está tudo certo. Então, meus irmãos, a primeira coisa que ele quer nos desarraigar é do mundo perverso. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40, quando Pedro, naquele discurso maravilhoso, e compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro: Pedro, o que a gente deve fazer? Bom, que vocês se arrependam, né? Que vocês sejam cheios do Espírito Santo e tal. Quando chegou no versículo 40, ele fala assim: salvai-vos dessa geração perversa. A perversidade está aí. A perversidade está se alastrando cada vez mais. Amém, irmãos? Está entendendo que ele quer te desarraigar do mundo? Aliás, desse sistema mundano, perverso, aonde, como é que pode um médico brasileiro nos Estados Unidos se alegrar com a morte de uma pessoa que estava falando sobre família, sobre o bem, sobre o certo?
Eu não consigo entender como é que você que é de Jesus consegue apoiar uma desgraça dessa, irmão. Você acha mesmo que a nossa esperança está em fulano, em ciclano, direita, esquerda, está nada. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança é o Senhor. Desde agora e para sempre. Amém. É isso. Mas a gente tem que viver uma vida correta. Segundo, nos desarraigar do pecado. Lembrando que Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi por causa do pecado, nós somos seres caídos. Até hoje, nós continuamos sendo pecadores. Não somos mais escravos do pecado, mas a gente peca todo dia. Quem não pecou hoje, levanta a mão. Olha a mentira, tá vendo? Já falou que não pecou, já é mentiroso. O mentiroso muda de filiação, porque o pai da mentira é o diabo. Nós somos seres caídos. Nós estamos... O caráter de Jesus está sendo produzido dentro de nós. Eu não posso dizer agora, hoje, dia 14 de setembro de 2025... não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu não posso dizer isso ainda. Ainda tem algumas desgraças dentro de mim, algumas misérias dentro de mim, algumas coisas ruins dentro de mim, que tem dia... Você já levou um dia, em algum momento da sua vida, que você botou a mão na sua própria cabeça e repreendeu o Satanás? Sim ou não? Não? Levanta a mão quem já repreendeu o capiroto na sua mente. Sai! Nome de Jesus, não é não? Ó, seta o tempo todo, cara. O tempo todo, como é que pode? Uma hora você está na ceia, levantando a mão, que é isso, o Rei da Glória, aleluia. Daqui a pouco para um pouquinho, vem aquelas capirotagens todas na tua cabeça, aquelas coisas ruins, vontade de... No outro dia eu estava no trânsito, eu tenho vontade de tirar o cinto, dar uma cintada num, mas eu sei que se tirar o cinto, tu morre com o cinto na mão. Não é verdade? Está antecipando a minha ida, porque ninguém mais vai dar cintada em ninguém. Não é verdade? Mas a gente tem que vigiar, não é? Mateus 26:41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne não dá vontade de dar um soco, não. Fala a verdade. Não dá não, tá, irmão? Fala com o pastor Marcos, Silvestre. Ora que melhora, tá? Então a gente tem que entender que ele quer nos desarraigar do pecado. Porque 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai Celestial. É isso que muita gente se suicida, porque peca e não acha que tem chance de perdão. Não é verdade? Ele não quer morrer, ele quer tirar aquela angústia. Ele quer tirar aquele mal que está dentro dele. Então, por isso que Deus, nessa noite, quer arrancar, como diz lá em Hebreus 12:15, toda a raiz de amargura que nos priva da graça de Deus. E por último, ele quer nos desarraigar da religião. Quanta gente boba religiosa. Por isso que eu disse antes, cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida em Cristo. O religioso não briga com ninguém. Aliás, o religioso briga por causa da religião dele. Eu já estou encerrando já, mas no outro dia estava 5 cristãos, eu e mais 4. Não conseguimos chegar em denominador nenhum. Sabe por causa de quê? O rótulo da denominação está entranhado em nós. Não é? E aí Jesus falou em Mateus 9:13 de seguinte: vocês ainda não entenderam o que é misericórdia. Misericórdia eu quero, e não sacrifício. Porque a religião aponta para sacrifício, para indumentária, para liturgia. Encerrando, Deus quer nos libertar do sistema mundo, do pecado e da religião. Por último, segundo a vontade do Pai. Não temas, ó pequeno rebanho. Lucas capítulo 12, 32. Fala assim para o teu irmão: não temas, meu irmão. Foi do agrado de Jesus
te dá o reino. Amém? Se ele está pedindo para a igreja da Galácia desarraigar, ao contrário de desarraigar, é o quê? Enraizar. Então, o que ele quer que ele quer que nós sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros, porque dará o seu fruto na estação. Bem-aventurado, Salmo número 1, e aí eu passo para o pastor Marcos. Bem-aventurado o varão que não anda, que não se detém, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Anda, para e senta. Antes tem o seu prazer na lei nela medita de dia e de noite. Qual é a recompensa? Vai lá. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É isso que ele quer que você seja a partir dessa noite. Se desarraiga desse mundo perverso. Nós somos aqui forasteiros, nós estamos de passagem aqui. Quanta gente resistindo a assalto, e esquece até que o carro tem seguro. Não resista a assalto. Não ande com um celular desse tamanho por aí à noite, sozinha. Vigia, irmão. Em Madureira ninguém está roubando mais celular, está roubando aliança. A gente tem que andar com um chapeado. A gente tem que andar com uma aliançazinha parecendo ouro, porque eles, se bobear, arranca o teu dedo. Porque o ouro vende rápido. Já teve ideia? Tem ideia de quanto está custando a grama do ouro hoje? Cuidado, não vai em Madureira não, tá? Posso orar com eles? Posso? Você pode se colocar de pé? Você entendeu o que eu falei aqui, nessa noite? Eu brinquei muito, eu fiquei muito à vontade com você. Mas, quem sabe, você ainda tem uma raiz de amargura. Quando você vê um bambuzal, até aparecer o bambu ali, leva muitos anos para a raiz se fincar, até aparecer. É igual a gente. Quando a gente precisa de uma bênção, é jejum, é monte, é oração, é consagração, não é verdade? E a gente, meu Deus, mas para ir embora é segundos. E aí eu fico vendo quantas ceias a gente participa, quantos cultos a gente presta a Deus, mas se toca no nome daquele irmão, pronto. Se toca no nome daquela irmã, a gente tem um negocinho que não bate. Raiz de amargura. Ou então a gente fica enraizado a coisas, né? A sistemas. Minha casa, meu carro. Meu Deus, meu celular. Tem gente que morre por causa do celular, né? Tem gente que fica perturbada porque... eu no passado morava numa casa de 4 quartos, hoje eu estou numa kitnet. Meu Deus, que derrota! Achando que tudo é vitória. Não, tudo é mentira. Não vai ser vitória o tempo todo. A maior vitória é você estar agarrado com Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Você recebe essa palavra? Coloca a mão no seu coração. Eu não sei como é que você entrou aqui. O que te prende hoje para você fluir mais na sua vida? Porque primeiro tudo acontece no mundo espiritual. Buscai primeiramente, Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por causa de que não flui? Porque a gente não consegue se entregar totalmente ao Senhor. Então feche os seus olhos, não olha para mim. Eu quero orar com você.
Pai, muito obrigado por esses momentos preciosos que nós passamos aqui juntos. Só Tu sabes o que impede o meu irmão, minha irmã, de fluir, de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas coisas nós estamos ainda presos ao passado, como Ló, olhando para trás, ou então no presente, fazendo comparações, porque fulano tem e eu não tenho, Senhor. Quanta raiz de amargura, quanta raiva, quanto ódio, quanto rancor, quanta antipatia nossa por alguém. Nós queremos te pedir nessa noite, liberta-nos, Senhor. Liberta-nos de tudo aquilo que nos impede de sermos leves, de sermos pessoas importantes na Tua face, na Tua presença, na Tua casa, no lugar onde a gente mora. Ó Deus, na nossa parentela, abençoa os meus irmãos nessa noite, que eles não estejam presos a nada terreno, estejam presos ao Senhor. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e ninguém pode arrancar isso de nós. Muito obrigado por esse tempo. Nós oramos te agradecendo, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado nessa noite, aplauda Ele em nome de Jesus.